Minha diretoria, um pouquinho de Fórmula 1, polêmicas sobre o assunto nessa semana. O Stefano Domenicali, que é o presidente atual da Fórmula 1, que hoje é gerenciada e é de responsabilidade de um grupo norte-americano e, portanto, tem um viés nos últimos anos dado muito mais ao entretenimento, à preocupação com o público do que com qualquer outra coisa. Essa é uma característica norte-americana. O norte-americano vê o esporte como entretenimento, ele está certo. O resto do mundo vê o esporte como um esporte, como uma competição. Então você, quando vai conversar com um europeu sobre futebol, ele vai falar para você do jogo, do esporte, da disputa, disso, daquilo. Você vai falar com o americano, ele vai falar o que o público quer ver. Aí se você falar para o americano, falar assim, eu cheguei à conclusão seguinte, o público quer ver soco na cara. Ele é capaz de instituir que no futebol está liberado a pontapé o soco na cara em momentos que a bola está parada. Por quê? Porque a única coisa que interessa para um americano é o que o torcedor, o consumidor final vai receber. E tem uma puta lógica aí, tá? Mas existe alguns poréns, porque nós estamos falando de equipes, pessoas, empresas, dinheiro, etc, etc. A Fórmula 1 muda pra cacete. O tempo inteiro a Fórmula 1 fica tentando arrumar uma forma de corrigir algo que acontece desde 1900 bolinha, que é ter dois carros lá na casa do caralho e os outros brigando lá atrás. Sempre acontece isso, sempre aconteceu. De vez em quando você tem duas equipes, aí você consegue uma competição, mas normalmente a disputa é entre os próprios companheiros de equipe. Entre os próprios companheiros de equipe, a gente sabe que a equipe escolhe um e ele vai lá e ganha a porra do campeonato, né? Então, a gente sabendo disso, a Fórmula 1 fica buscando métodos para tentar mudar. Então ela muda o chassi, muda a regra, muda o carro, muda o motor, muda isso, muda o pit, muda a forma de classificação, bota o sprint race, faz o diabo. E não necessariamente ela atinge o objetivo dela, que é criar um equilíbrio o tempo todo. Como eu já disse algumas vezes, esse Drive to Survive do Netflix, eu acho que é uma puta investida legal, que mostrou para as pessoas que existe algo mais do que liderança. Você pode olhar lá para trás e entender uma disputa interessante entre uma McLaren e uma Alpine, alguma coisa assim, e você fala, porra, legal, interessante, temos um contexto aqui. Mas não basta, porque as pessoas querem ver o vencedor, né? Não é que nem a NASCAR, por exemplo, que o cara paga para ver batida. O cara paga a Fórmula 1 para ver o melhor piloto ganhar. Ele paga para ver uma grande disputa entre Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull e tal, né, Mercedes, enfim. E hoje ele deu uma entrevista, essa semana ele deu uma entrevista dizendo que ele não gosta e não concorda com os testes dos treinos livres. E faz muito sentido o que ele está dizendo no contexto do entretenimento. Realmente o treino livre de sexta, os dois treinos livres de sexta, o primeiro de sábado, eles não têm nenhuma importância para o torcedor. Então, realmente o torcedor fica ali vendo carros passarem, eles estão fazendo testes, eles não estão indo pela melhor volta. E você não sabe o que eles estão fazendo, então fica passando, uma coisa bem sem graça mesmo pro torcedor. Eu assisto porque eu sou idiota, mas tem muita gente que assiste que gostaria de assistir se tivesse alguma coisa. Como esse ingresso é vendido, sexta-feira você vê o autódromo meio vazio. Por quê? Porque mesmo que o cara goste muito, é difícil você convencer o cara num dia útil, sexta-feira, sair de casa, não trabalhar e tal, pra ir ver carros andando aleatoriamente na frente dele sem necessariamente ter alguma coisa. Aí o Domenicali sugeriu, tinha que valer ponto, tinha que valer um grid invertido, essas loucuras lá, já que eu acho que desportivamente elas passam do ponto do entretenimento. E é esse ponto que eu quero chegar. Aonde vai o entretenimento e aonde ele é interrompido pela parte desportiva? Tem teste na Fórmula 1 hoje? Não, não tem por redução de gasto. Se não tem teste na Fórmula 1, você precisa do treino livre, que é o único momento onde as equipes podem evoluir os seus carros. Caso contrário, fica todo mundo igual. Se você diminui os testes, como já foi diminuído, a tendência é que a primeira etapa do Mundial mostre para você o que vai ser o Mundial inteiro. Então esse ano todo mundo sabe que a Red Bull vai ser campeão. Que não tem nenhum carro para chegar ali. Antigamente, quando a Ferrari podia fazer os testes dela lá em Mugello, a McLaren podia fazer em Silverstone, podia acontecer de daqui 2 semanas a gente chegar numa corrida e a Ferrari acertou algumas coisas no carro durante uma semana de trabalho e colou na Red Bull. Então, mas isso deixa o esporte mais caro. Com todo respeito, foda-se, tá? Porque se for para gerar um equilíbrio artificial e um equilíbrio onde todo mundo tem o melhor, só que nivelado por baixo, dá o mesmo carro para todo mundo, irmão. Faz que nem nas outras categorias aí. Dá o mesmo chassi para todo mundo, cada um ajeita ali no ajustezinho aqui e ali, mas tu dá o carro para todo mundo, foda-se. Cada um faz um motor, ou, enfim, faz o que você faz já com o pneu, que é o mesmo pneu para todo mundo. E aí a gente vai ter alguma competição, porque ficar mudando, você proíbe o cara de testar e proibir o cara de fazer o treino livre, você está dizendo pro torcedor que a primeira corrida do ano decide o ano inteiro. Então, deste momento em diante, por exemplo, eu não vou acordar às 2 horas da manhã para ver o GP da Austrália se eu tiver plena convicção, como eu já tenho no formato atual, de que a Ferrari não vai se aproximar muito da Red Bull. Que a possibilidade da Red Bull ganhar a corrida de costas é enorme. Por quê? Porque ela está a 10 segundos na frente da Ferrari, na frente da Mercedes, né? Então eu não tenho. Se você tivesse o teste liberado durante o ano, e cada equipe faz o que puder e gaste o que puder, ou então tem um limite de gasto, mas que você possa testar a hora que você quiser, nesse momento a McLaren estaria se fudendo para refazer o carro, para tentar ter uma boa temporada. Não vai acontecer. Por quê? Porque ela só tem a porra do treino livre.
Então, a ideia de não testar e ter o treino livre já é uma ideia que torna o treino livre mais chato. Porque em vez de se adaptar o carro àquela pista, ele está fazendo testes da temporada toda naquela pista. Porque ele não teve outro momento para mexer no carro. Então eu entendo o que o Domenicali quer dizer quando ele fala que pro torcedor é uma merda, mas por outro lado, o treino livre que poderia ser usado para fazer uma série de outras coisas, eu não sei se dá ponto pro primeiro colocado, eu não sei se esse é o caso, mas enfim, dava para testar algumas coisas no treino livre que se tornasse aquilo mais divertido. Ela se torna o único momento em que a equipe tem para trabalhar, ela, o seu piloto, seus engenheiros, sozinhos pensando numa melhoria do carro. Então quem criou isso foi a própria Fórmula 1 com a redução de gastos. Então agora ela tem que arcar com isso e não querer também dizer, falar, olha, equipe, é o seguinte, porque você a médio prazo você está estragando o entretenimento em busca de um entretenimento de sexta-feira. Então como sexta-feira eu quero que seja legal, eu vou falar para o torcedor que nenhuma equipe vai evoluir e que tudo aquilo que ele viu na primeira etapa do Mundial vai acontecer até o final do ano. Isso é uma merda. Porque em 2 anos o torcedor vai perceber isso. Quando ele perceber isso, ele vai falar, não é que foda-se o treino livre, eu posso até querer assistir o treino livre agora. Mas o que eu não quero ver é a corrida e o campeonato. Porque eu já sei quem vai ganhar. Entende? Então eu acho um equívoco do caralho essa tentativa de se limitar à evolução dos carros durante o ano. Eu acho o contrário. Eu acho que as equipes deveriam ter mais liberdade para trabalhar, né, nas suas fábricas, nas suas pistas de teste, que algumas alugam, outros têm própria, como a Ferrari tem, e você evoluir o seu carro. Porque aí todo final de semana você fala, o que será que aconteceu nas últimas 2 semanas que pode mudar no grid? Na prática isso funciona? Não muito. Normalmente a equipe que está em primeiro está em primeiro. Mas se tira algumas distâncias, se muda alguma coisa, né? Ou se diminui a complexidade de um carro de Fórmula 1 para que essas mudanças possam fazer um efeito realmente grandioso durante uma semana, 2 de trabalho. Agora, só dá o treino livre para o cara brincar. Não tem possibilidade de evolução. E no treino livre tu vai dar pro cara uma obrigação competitiva pro torcedor e vai tirar a possibilidade do cara, você vai ganhar um treino livre maneiro e vai perder a temporada toda, porque a temporada toda se torna um puta de um pé no saco. Afinal de contas, ninguém aguenta assistir um campeonato onde você sabe que o Verstappen vai terminar em primeiro, né, e que a luta pelo segundo lugar vai ser entre o Leclerc, o Carlos Sainz e o Checo, né? E aí às vezes vai chegar o Hamilton, o Russell, mas é isso, entendeu? Não tem perspectiva. A gente sabe que daqui 2 semanas a Ferrari não vai estar em primeiro e a Red Bull em segundo. Então, se você tirar o treino livre, tudo bem, o torcedor é legal, mas a possibilidade de qualquer tipo de melhora, ela vai encolhendo cada vez mais.